falar sobre a força da fé na gestão do OSIT. Algumas pessoas me perguntaram, e aí, está ansiosa? É um tema que, particularmente, eu acho fácil e gostoso de falar, porque é exatamente o que a gente vive diariamente nas obras, né? É a fé que Irmã Dulce passou para todos nós, a fé em Deus, né? E se não fosse a fé, eu tenho certeza que essa obra não existiria na época de Irmã Dulce e continuaria, e não teria continuado após a sua morte. Então, para mim isso é muito, muito fácil de falar e me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Bom, eu diria que essa fé de Irmã Dulce em Deus é a influência da família. Ela é de uma família muito católica, perdeu a mãe muito cedo, quando ela tinha apenas 6 anos, e foi através de tias católicas que ela conheceu a realidade dos mais pobres. E por conhecer essa realidade, veio também a vocação. Ela decidiu seguir a vida religiosa. E a sua consagração, que eu acho que Filipenses foi com certeza a sua força da sua fé, tudo posso naquele que me fortalece. Santo Antônio não poderia deixar de estar presente também hoje, como o grande protetor, o intercessor de tudo que ela pedia a Deus, e que nós continuamos também, né, tendo ele como um grande intercessor, e isso se materializa nas suas obras, em todas as homenagens que ela fez a Santo Antônio, o Hospital Santo Antônio, o Centro Educacional Santo Antônio, exatamente por ter nele um grande intercessor. A fé traduzida na missão. Depois vocês vão ver aí a missão das obras. Na verdade, geralmente os empresários primeiro criam sua empresa e depois definem a missão. No caso de Irmã Dulce foi ao contrário. A missão estava muito clara antes: amar e servir. Amar e servir com amor. Não como uma ação social, não é, Padre Aderbal? Mas como um sentido muito profundo do amor ao próximo. Servir amando. Amando servindo. E ela se consagrou a Deus com 19 anos e dedicou toda a sua vida a Ele e seguiu o seu mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. E esse a ti mesmo, vocês vão ver daqui a pouquinho, como é difícil. A gente fala às vezes, mas é muito difícil. E vocês vão sentir isso nas palavras de Irmã Dulce, né? Como é que precisa ser esse a ti mesmo? E ela dizia: se a gente ama a Deus como Ele deve ser amado, então a gente faz tudo por Ele. Ou seja, por aquele que representa Deus, o pobre, o carente, o necessitado. Esse pensamento, essa fala de Irmã Dulce, vocês têm aí no livrinho que vocês receberam, 5 Minutos com Deus e Irmã Dulce, na página 28. Mas eu vou pedir, então, que coloque para vocês ouvirem o que ela diz. Deus mandou amar o próximo a si mesmo, mas como assim mesmo privado, não assim mesmo que dá uma esmola, não toma café, como assim mesmo a gente quer mais do que isso, que amor, quer ficar no pé. Então, eu passo na rua, vejo gente vai jogar, eu dou um ponto no café, eu adiante. Esse sentido, né, do amor ao próximo. Não é só a gente fazer uma ação social, dar as costas. A pessoa quer muito mais. Ela quer amor, quer acolhimento, quer carinho, né? Muitas vezes os pacientes que chegam lá, eles estão muito mais em busca de amor, né? De uma doação nossa, de um gesto, um afago, do que simplesmente só o cuidado da saúde. É importante. Do que a boa educação, eles querem mais. E a gente tem que saber
dar exatamente esse algo mais para eles. Bom, então, como eu disse, o amor a Deus provém a missão das obras de Irmã Dulce, sempre remetendo ao amor com doação, compartilhando e servindo. Essa é a primeira logomarca das obras, né? Eu acho que traduz bem o sentido do amar e servir. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na palestra. Queria agradecer também a participação de Mariana, de Alain, de toda a nossa equipe que me ajudaram a montar essa palestra aqui para vocês, assessoria da qualidade. Bom, as características. Irmã Dulce, muita gente conhece como a religiosa, a que fazia um trabalho para os pobres, e ela ela já se revelava como uma grande empresária, uma empreendedora que tinha, no seu modo de gerir, algumas estratégias, né, para conseguir exatamente o que ela queria. Primeiro, carisma. Era uma pessoa extremamente carismática. Muitos até temiam a força de Irmã Dulce quando ela saía pelas ruas com sua pasta preta, porque sabiam que ela iria conseguir exatamente o que ela queria, né? Ultimamente eu ouvi um relato de um empresário da ladeira do Taboão que se escondia debaixo da mesa quando ela se aproximava, quando ele via ela chegando, descendo a ladeira, ele se escondia debaixo da mesa e dizia para a secretária: diga a ela que eu não estou. Mas ela insistia, esperava. E não sei se esse empresário, mas teve um episódio de que o empresário se escondeu debaixo da mesa enquanto a secretária saiu da antessala para ir ao banheiro. Ele entrou na sala e pegou um lápis que estava na mesa e perguntou para o empresário: é o lápis que o senhor está procurando? E pronto, desarmou o empresário. Bom, foco em seu propósito. Apesar de todas as dificuldades que ela atravessou na vida, não só saúde, mas também a falta de recurso, que nos primeiros tempos, que a gente chama de tempos heróicos, não era conhecida. E ela jamais se afastou do seu propósito: amar ao próximo, especialmente ao mais necessitado. Sensibilidade para perceber o que era possível conquistar em cada momento. Não é fácil, né, gente? É um exercício diário a gente saber exatamente o que cada um pode dar. E ela desenvolveu essa arte com maestria. Ela sabia o que pedir a cada pessoa, né? E tem um caso aí emblemático, que é do presidente Eurico Gaspar Dutra, um encontro que aconteceu em 1947. Ele estava construindo o Círculo Operário da Bahia e soube que o presidente Dutra ia passar em frente ao convento as suas obras que estavam bem no início. E ela estava construindo, em parceria com os freis franciscanos e com o apoio de Norberto Odebrecht, que foi a sua primeira obra como engenheiro recém-formado, estava construindo o Círculo Operário, que hoje é o Santuário de Irmã Dulce. E ele passou na porta e ela fez uma comitiva de crianças e funcionários para impedir a passagem do presidente Dutra. Ele quis saber quem é essa freira que está impedindo a passagem do carro oficial. E aí disseram: olha, é uma religiosa, a Irmã Dulce, ela quer falar com o senhor. E ele então saltou do carro e ela imediatamente já se dirigiu a ele, não como presidente da República: meu avô, estou precisando de sua ajuda. Ele era jovem, ele já era um senhor de idade, podia ser avô dela. E aí ela disse: eu estou precisando de dinheiro para concluir a construção desse círculo operário. Lembrando que naquela época, os operários eles não tinham nenhum apoio da Previdência, então ela também cobria essa lacuna. E aí ele ficou emocionado com a percepção dela, com a intuição dela que ele iria ajudar, e aí conseguiu. E minha mãe foi buscar um cheque
que ele deu. Quanto foi mesmo, Oswaldo? 8 milhões de cruzeiros para concluir as obras. Bom, e aí eu vou ler, que talvez vocês não estejam conseguindo ler essa frase. Irmã Dulce sempre teve aguda sensibilidade para perceber o que era possível conquistar, em cada momento, tanto dos potenciais doadores particulares, quanto dos detentores de posições de liderança no governo e nas empresas privadas. Essa sensibilidade, com o correr do tempo, converteu-se numa arte insuperável, arte de pedir exatamente o que o doador podia e sentia-se feliz em oferecer, arte através do qual ia construindo pouco a pouco seu plano, um mosaico onde oscilava o particular com o geral, o curto com o longo prazo e as necessidades da sobrevivência e cônjuge do crescimento. E assim, sem que ninguém se assustasse, o plano de Irmã Dulce foi tomando sua feição, até consubstanciar-se nas obras de pedra e cal legadas à comunidade e, sobretudo, numa instituição com notável capacidade de resolução de problemas das camadas mais pobres. Norberto Odebrecht, em 1992. Eu diria que não era o plano dela, eram os planos de Deus que ela estava aqui executando. Queria agradecer também ao Oswaldo, nosso assessor de Memória e Cultura, que guarda essa memória toda das obras hoje. Graças a ele, a gente consegue contar cada vez mais e melhor a história de Irmã Dulce. Capacidade de organização. São alguns aspectos também que eu acho que vale a pena destacar. Os doentes muito bem, como se fossem alguma pessoa da sua família. E tudo era com qualidade, apesar de todas as dificuldades. Ela buscava o melhor para atender as pessoas. Facilidade de análise e resolução de problemas. São vários exemplos que a gente tem, e um deles, poderia citar, aproveitando a presença de irmã Josinete aqui, é que ela começou a perceber que não aconteciam novas vocações também na congregação dela. E ela precisava dar continuidade ao carisma da obra, ao amar e servir. E aí, em 1980, ela resolve criar uma associação religiosa, o Instituto Filhas de Maria Serva dos Pobres, para que elas conseguissem dar o mesmo atendimento aos mais pobres quando Irmã Dulce não estivesse mais aqui. Ou seja, esse acolhimento, esse atendimento, a espiritualidade estivesse sempre presente no atendimento à pessoa mais carente. Ações antecipadas prevendo as dificuldades futuras. Bom, isso aí ela era realmente uma mestra. Quando ela percebeu que os leitos não eram mais suficientes, os 400 leitos do Hospital Santo Antônio, ela começou a pedir ajuda à sociedade. Recentemente nós recebemos, após a morte do Dr. Norberto, logo após a morte dele, uma cartinha que ele guardou por 31 anos na gaveta, em que ela pedia ajuda a ele para construir um novo hospital. E pense, gente, sair de 400 para 1.000 leitos na década de 80 deve ter sido um tamanho desafio. Qualquer gestor da área de saúde do governo sabe disso, que esse salto pode ser mortal se a gente não tiver uma fé muito firme, né? Então, o que ela fez? Ela começou a mobilizar toda a sociedade, e foi assim que aconteceu quando um paciente soube que ela estava querendo construir um novo hospital. E aí, depois que ele ficou bom, eu tenho a impressão que ele era da área de construção civil, ele trouxe um tijolo enrolado no jornal. E essa notícia desse presente que ele recebeu em forma de gratidão, que ela recebeu em forma de gratidão, permitiu com que esse assunto vazasse. E aí, uma escola próxima às obras resolveu também ajudar nessa campanha da construção, na doação do tijolo, na construção do hospital. E foi aí que ela conseguiu mobilizar toda a sociedade, porque com criança, né, envolvida também, ela conseguiu a ajuda de toda a sociedade. Então, como ela dizia, esse hospital é um marco de fé.
da nossa fé, no povo baiano, que também acredita em Deus e me permite fazer esse trabalho. As crises como oportunidade de crescimento. Bom, foram várias crises, né? Eu diria que a primeira crise que ela viveu na vida, me corrija, Oswaldo, se eu estiver errada, foi quando ela tinha 70 doentes numa casa arrombada, que vocês vão ver no filme, que vai estrear dia 27 de novembro, e o dono da casa veio reclamar, dizendo, olha, a senhora não pode ficar com esses pacientes aí na minha casa, sem pagar aluguel nem nada. E ela não sabia o que fazer. E aí pediu permissão à Madre Superiora do convento para usar o espaço do galinheiro. E essa crise, então, foi resolvida. Foram várias crises. Depois, exatamente quando ela passa de 400 para 1.000 leitos, na década de 80. Como é que vai fazer para resolver o problema financeiro? Porque com toda a fé também tem que ter o recurso, né, para manter. E aí, com a ajuda do conselho, o conselho sempre foi muito atuante, sempre apoiou as decisões dela, ela conseguiu que fosse criado um fundo de reserva, com o apoio de empresários do polo petroquímico, para, em qualquer emergência, poder recorrer a esse fundo de reserva. Recursos humanos. Eu acho que também, se não tivesse as pessoas, nada seria possível, né? Naquela época e hoje. Pessoas comprometidas, que tenham quando a gente fala vistam a camisa, no nosso caso, é que tem um compromisso do servir amando, né? Compreendendo as particularidades dessa obra. Como eu disse antes, não é só dar uma boa assistência social, uma qualidade no atendimento à saúde, eles querem mais. Então, a pessoa que vai trabalhar lá sabe que vai ganhar pouco e vai ter que doar muito de si. E a valorização de todos na OSIG, todos são importantes, desde o médico até o auxiliar de higienização. É isso que a gente tenta, através dessa foto, mostrar, né? Que somos todos uma grande família, né, Ana? E tem uma frase dela, numa carta que colhemos, uma carta dela para a Madre Geral, dizendo que não há trabalho que não seja digno. Isso ela fazendo um noviciado. Mas justamente aqueles que a escala social apresenta como inferiores e que devem ser remunerados, para que os olhos de quem faz e de quem se beneficia consigam enxergar a grandiosidade de varrer um chão, recolher um lixo ou colher uma flor. A gestão de custo, racionalização de recursos. Esse sempre foi um grande desafio da nossa irmã Dulce. Conseguir, com muito pouco, fazer o milagre da multiplicação dos recursos. E criatividade. Eu peguei até alguns exemplos aqui para não esquecer. A construção do círculo operário, eu acho que é um dos primeiros exemplos também de criatividade. Na época, eu acho que não se falava muito em assessoria de marketing, mas Irmã Dulce foi uma especialista nessa área. Porque quando ela começou a construção, não tinha recurso, né? E aí ela disse para o Dr. Norberto Odebrecht, vamos começar pela frente, pela fachada. Ele disse, por quê, irmã Dulce? Eu não aprendi assim. Uma construção que você vai fazer na fachada, ela disse sim, porque as pessoas vão passar, era uma região ali na Cidade Baixa, né, a península de Itapajipe, onde tinham muitas fábricas prósperas na época, e ela disse, os empresários vão passando, os donos dessas fábricas, vão querer nos ajudar, porque vão ver que a obra está crescendo. E foi exatamente o que ele fez, e ele sempre disse, ela foi minha mãe empresarial. Veja, um homem da grandeza de Dr. Norberto chegou aos 93 anos afirmando isso, ela foi minha mãe empresarial. Outra passagem também, outro fato interessante de criatividade, a obra do quilo.
As pessoas chegavam, os famintos, levas e levas na porta do seu convento. E ela, como é que ela ia arranjar tantos alimentos? O que ela fez? Ela pediu às famílias, né, algumas famílias mais tinham recursos, para doar 1 quilo de alimento. E foi criada assim o que ela chamou de obra do quilo, para ajudar essas famílias mais carentes. Banco de leite, fala muito de banco de leite, né, como se fosse uma novidade dos nossos tempos, mas Oswaldo conseguiu resgatar essa história para a gente. As mulheres em alagados que estavam com tuberculose não tinham como amamentar seus filhos. E aí o que ela fez? Ela conseguiu, com aquelas mulheres mais saudáveis, né, que pudessem deixar um pouquinho do leite, né, que estavam dando para os seus filhos, para essas que não podiam amamentar. Então vejam que essa criatividade de Irmã Dulce vem de longos tempos, né? E aí tem uma frase também de Dr. Ângelo Calmon de Sá, que é de 83. Eu digo sempre que considero a Irmã Dulce o mais eficiente empresário que nós temos hoje na Bahia. Não é nenhum dos muitos empresários de que tanto se fala. Eu acho que é a Irmã Dulce. Nenhum de nós tem a capacidade gerencial que ela tem. E o que mais me surpreende é que ela tem uma mente organizada, cartesiana. Ela possui a capacidade de analisar e de separar as coisas e de verificar uma sequência lógica com que ataca o problema. Se a gente fosse buscar os exemplos, a gente ia passar 2 dias aqui. Gestão da qualidade. Como eu disse antes, ela sempre se preocupou em dar um atendimento de qualidade para as pessoas. Mesmo que fossem pobres, ela incutia em todos nós que a gente tem que dar o melhor para os nossos pacientes. E essa preocupação com a qualidade, ela obtinha do próprio paciente a opinião sobre o serviço. Ela ia lá e perguntava: como é que foi sua noite? O médico passou aqui, o técnico de enfermagem veio para medir sua pressão. Ela ia de leito em leito, além de fazer, né, um trabalho missionário de evangelização, de rezar com o paciente, ensinar o paciente a rezar, aqueles que não sabiam, entregar um texto. Ela também se preocupava com a assistência técnica, né? E a qualificação dos recursos humanos. Essa foto é emblemática porque é de um encontro final da década de 70 com jovens médicos. Muitos não existia ainda a residência médica, não é, Padre Maurício? E aí eles iam em busca dessa capacitação lá no Hospital Santo Antônio. E ela abria as portas, porque ela não tinha recurso para pagar os médicos, então eles aprendiam e também ajudavam a atender centenas e centenas de pacientes que chegavam diariamente, a buscar o melhor para os pacientes, porque eles querem aprender, mas também querem fazer o melhor para os nossos pacientes. Em 92, com o falecimento de Irmã Dulce, obviamente foi uma grande preocupação para o Conselho, para toda a sociedade, para a família, para todos nós. E a fé, obviamente, fez essa transição, senão não seria possível. Quais foram os desafios dessa época? Quando ela viu que não tinha condições de ir sozinha e de leito em leito administrar o dia a dia das obras, ela, convencida por uma pessoa da família e também do conselho, apresentaram os camilianos, que fazem gestão de hospitais. Então, essa gestão foi iniciada em novembro de 90, ela foi internada no primeiro momento no final de 90, logo depois, em dezembro, e eles começaram a trabalhar nas obras. Só que faltava uma sintonia fina, porque os camilianos também buscavam um resultado, né, não só social, mas financeiro, para garantir a sustentabilidade e tal. Isso foi um choque
para as obras, né? Para quem trabalhava lá, que estava acostumado com a liderança, a gestão Irmã Dulce. E veio também, já que o doutor Norberto estava no conselho, ele sugeriu algumas algumas instrumentos da tecnologia empresarial Odebrecht. E aí tem uma mensagem dele, de 2002, que ele dizia: quando Irmã Dulce faleceu, criou-se uma nova realidade. Ninguém poderia substituí-la. Era uma pessoa diferente que, como ela mesma costumava dizer, era uma mandatária de Deus para cumprir uma missão. A questão era como ajustar essa situação aos interesses de Irmã Dulce. Isso levou que fosse feito um plano de trabalho, um programa para profissionalizar a obra. Então, durante 40 dias, elaboramos um plano que ficou sendo um programa de trabalho de Maria Rita. Ela apresentou e foi aprovado por unanimidade no Conselho de Administração. Dentro desse plano, ela organizou as obras sociais e a instituição está sobrevivendo. Muita gente, inclusive membros do Conselho, achou que com a morte de Irmã Dulce, tudo isso ia desaparecer. Profissionalizou e sobreviveu. Eu diria, continuamos no amar e servir. Essa declaração dele foi por conta dos 10 anos de falecimento, que saiu uma edição especial das obras. Então veio a tecnologia Irmã Dulce, se é assim que eu posso dizer, um modelo próprio, que respeitasse o carisma, a missão original e todo o trabalho que ela desenvolveu para os pobres. A identidade atual, missão: amar e servir aos pobres e necessitados, oferecendo atendimento gratuito na saúde e assistência social, inovando as ações educacionais. A visão: rede organizacional filantrópica, inovadora e sustentável, reconhecida nacional e internacionalmente, com excelência em gestão de serviços na saúde, ensino, pesquisa e assistência social. Valores: fidelidade ao legado de Irmã Dulce, amor ao próximo, espiritualidade, fé e humildade, ética e respeito às diversidades, e como qualidade organizacional, transparência e humanização, aprendizagem e inovação contínua, compromisso com os resultados e para com a sociedade. Essa identidade é revisada a cada 5 anos no nosso planejamento estratégico. A continuidade. Nós temos certeza que não continuamos sozinhos. Como ela dizia, essa obra não é minha, é de Deus, e o que é de Deus permanece para sempre. Eu diria que profissionalizar significa assumir um compromisso, uma missão a cumprir, exercer a função com o máximo de zelo e eficiência. A expressão da fé, que é muito forte. Depois nós vamos ver em algumas fotos, uma das primeiras providências que nós tomamos, porque os funcionários, os pacientes, os meninos do centro educacional, todos nós nos sentimos órfãos, né, no dia que ela morreu, da presença física dela. Então tivemos a ideia, junto com uma agência de propaganda, de colocar a foto dela em todos os espaços, consultórios, nos corredores. Tenha fé, continue presente. Então isso para nós é uma inspiração, saber que ela está ali, saber que com a fé a gente continua, né, levando o barco dela. E a fidelidade ao lema de Irmã Dulce, a caridade sem limite, né? É óbvio que na época dela ela podia colocar pacientes no necrotério, nos corredores, acolher no jardim, mas hoje a vigilância sanitária, algumas normas, né, da saúde pública não nos permitem atender dessa forma. Mas a caridade sem limites continua presente no sentido de que quando nós não pudermos mais atender, nós temos que tentar ajudar, temos que tentar resolver. E é isso que a gente busca colocar, interiorizar em cada funcionário que chega, para que ele faça o mesmo, que ele acolha como se fosse Irmã Dulce que estivesse presente ali. Então,
eu diria que tem que se destacar que a sobrevivência, a credibilidade, o constante crescimento e manutenção da filosofia e missão do ASIT deve, sobretudo, ao comprometimento dos nossos conselheiros, que souberam conduzir e ainda conduzem os destinos dessa sólida instituição. O conselho é fundamental, gente. Se vocês têm uma instituição católica, é importante que tenha o comprometimento desses conselheiros, que eles comunguem dessa mesma fé, porque senão o risco dessa obra se perder de ir para outros caminhos, né? Porque a fé, como eu conversava antes com o padre Aderbal, a fé cristã, a fé de Irmã Dulce, a fé em Deus, é essa obra que precisa continuar, né? Para que ela esteja feliz, né, com o nosso trabalho. Então, a escolha desses conselheiros, a manutenção, a renovação do conselho é fundamental para que a gente não saia do trilho, continue a trilhar os mesmos caminhos de Irmã Dulce. Alguns números, já estou quase terminando. Hoje a obra cresceu muito, eram 1.021 leitos, hoje são 1.005 as obras sociais, mas esse número engloba as unidades externas que nós administramos, que são do Estado, em Barreiras, Santa Rita de Cássia, Irecê e também em Salvador, o Hospital São Jorge. Especialidades médicas são 36, também cresceu bastante, a tendência era essa mesmo. Residências médicas multiprofissionais, também o número aumentou. Atendimentos ambulatoriais, 3.467.000, internamentos, 36.000, mais de 36.000, cirurgias, mais de 16.000, profissionais, englobando todos esses hospitais externos também, que a gente administra, o centro educacional, enfim, toda a família OSIT, mais de 5.000, médicos 575, toneladas de roupas lavadas, 1.600, refeições servidas, 1.600 não, 1 tonelada e 600 quilos. Refeições servidas, 1.776.000. E alunos do Centro Educacional Santo Antônio, que hoje são 636. É uma escola de tempo integral. Turistas que passaram no santuário, eu achei importante essa informação, porque a gente passou a receber muitas visitas após a beatificação. Passaram no santuário e no Memorial Irmã Dulce de 2011 a 2013, já estamos com esse número, mais de 215.000 visitantes. Evolução da gestão. A profissionalização, quando o Dr. Norberto fala ali, na verdade aconteceu com ela, quando ela chamou os cabelianos para lhe ajudar e melhorar toda a assistência. Então, essa evolução começa na década de 90. Hoje nós temos um sistema de gestão da qualidade que deu partida em 2000, com a primeira certificação na norma ISO 9001, em 2002. Isso permite que a gente tenha desenvolvido protocolos de trabalhos multidisciplinares, construídos a partir das melhores práticas. Isso ajuda muito no atendimento ao nosso paciente, na visão global. Pesquisa de satisfação do cliente. Todo paciente também, quando sai, o acompanhante, antes de sair, ele responde a pesquisa, no ambulatório também. Nós damos a condição de que o paciente fale do serviço. Reuniões de avaliação de gestão, que acontece com todos os líderes dos diversos núcleos, a cada 2 meses. Qualificação das lideranças em conhecimento de gestão, porque uma das formas de seleção dos nossos líderes, mais importante, é exatamente que ele comungue dessa espiritualidade de Irmã Dulce. E às vezes muitos chegam a galgar um estágio de liderança que eles não estão totalmente capacitados. Mas para nós o mais importante é que ele carregue no coração essa sementinha do amor, do amar e servir. Monitoramento dos processos através de indicadores quantitativos e qualitativos.
pesquisa de clima organizacional, que é feita uma vez no ano, valorização do profissional, temos uma série de eventos, a gente destacou alguns, profissional destaque, que é feito uma vez por ano, café da manhã, uma vez por mês, com funcionários que sentam à mesa para falar um pouquinho da sua vivência, como chegaram as obras. E bem-vindos, que é exatamente quando o funcionário é tipo uma ouvidoria para que o nosso cliente, nosso paciente possa também fazer uma reclamação, um elogio. Planejamento estratégico começou em 2006, quando houve uma mudança no sistema de remuneração da saúde, através do governo federal. Isso permitiu que a gente pudesse pensar de forma estratégica no futuro da instituição. Então, a cada 5 anos, a gente faz os ajustes, mas 2 vezes por ano, no semestre, a gente faz uma reavaliação dos objetivos, das metas, para ver se houve alguma mudança. E o ano que vem coincide que é um ano de eleição, né? Então é um momento também de mudanças. A gente precisa fazer o nosso planejamento estratégico e ver se é possível tudo que a gente sonhou e pensou em fazer, se vai ser possível ou não. Prêmio Gestão de Processos Irmã Dulce, isso é uma forma da gente reconhecer, integrar e disseminar boas práticas. Como a obra é muito grande, às vezes um determinado núcleo, seja em Barreiras, seja por aqui, que a gente chama Complexo Roma, está desenvolvendo uma técnica, alguma forma de atender melhor, seja no aspecto da humanização, seja no aspecto da racionalização de despesas, e a gente acaba perdendo. Então, a gente faz a cada 2 anos essa premiação para conhecer melhor o que todo mundo está fazendo de bom para copiar. Gestão das unidades externas, como eu falei, nós fomos convidados em 2006, quando o Hospital do Oeste tinha sido inaugurado, para assumir a gestão lá em Barreiras. Com certeza foi um dos grandes desafios da atual administração, porque longe, a gente não sabia o que encontrar. Esse hospital pegou uma marca muito negativa, HO significava Hospital do Óbito, que não ia conseguir médico, não ia conseguir profissionais para trabalhar lá, e graças a Deus a gente conseguiu reverter essa situação com muita fé e com muita coragem. Hoje é um hospital que volta e meia manchete de jornal, porque está superlotado, porque vem gente de outros estados, do Piauí, do Tocantins, deixaram de mandar pacientes para cá e para Brasília. E o que a gente precisa, mais do que nunca hoje, é ampliar esse hospital para que ele possa atender cada vez melhor. Não é nosso, é do Estado, mas a gente conseguiu vencer a última concorrência, vamos ficar mais 5 anos. Eu de Santana, em Santa Rita, que também é muito longe, é quase fronteira com o Piauí, o Hospital Regional de Irecê, a UPA de Roma, que vai também ser muito em breve o Hospital o Hospital São Jorge, que fica em frente à Praça Irmã Dulce, e o Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres, no Pelourinho, que atende a moradores de rua e pessoas que usam substâncias psicoativas. Modernização da tecnologia, esse é um dos últimos slides. A gente precisou também, né? Mas isso vem da época de Irmã Dulce também, usar os instrumentos da tecnologia para conseguir atender melhor. Então, sistema para a área assistencial, agendamento, chamadas de pacientes no ambulatório, prontuário digital e laudos de exames. Sistema PACS, que é mais recente, para arquivamento e distribuição de imagens de exames sem papel. Isso baixou o nosso custo. Mariana, que também cuida da área de meio ambiente, está me lembrando, né? Então, nós temos uma gestão hoje de meio ambiente, exatamente porque todos nós precisamos nos preocupar, né, com o futuro do nosso país.
Sistema integrado, compras, estoque financeiro, contabilidade e custos. Isso também nos ajuda a baixar custos. Sistema para a gestão da qualidade, que levanta as não conformidades de todas as áreas. As auditorias, tem as auditorias internas e a auditoria externa, uma vez por ano, para garantir a certificação do sistema da qualidade. E os indicadores intranet, como uma forma da gente se comunicar mais rápido internamente. Sistema de RH integrado, isso facilita muito por conta dessa gestão externa que fazemos, recrutamento, seleção, desenvolvimento, departamento de pessoal, serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Aquele número que vocês viram, que parece muito grande, né? Mais de 5 mil, nós estamos muito abaixo da necessidade. O pessoal trabalha mesmo no limite, com todas as dificuldades. Quando uma pessoa sai de férias é um problema, né? Quando pede para sair ou é desligado, até a substituição demanda um esforço muito grande de toda a equipe. E plataforma de compras, que de todos os hospitais, com certeza, o que consegue o melhor preço, não só por conta, né, de Irmã Dulce, a gente consegue negociar também excelentes preços. Existe muita transparência nessas compras, nós fazemos pregões eletrônicos e isso tudo acho que facilita, né? Aumenta a credibilidade da obra junto à sociedade. Bom, desafio diário. Com certeza, se me perguntar, é o financeiro? É, mas, como ela dizia, Deus provê e o povo ajuda. Então, o desafio diário, com certeza, é contagiar a todos os nossos profissionais com essa fé. Mobilizar os esforços na direção da missão e tendo como pilares os valores da instituição. O respeito às diversidades, a humanização, a fé, humildade e ética, transparência, aprendizagem e inovação contínua, amor ao próximo, espiritualidade, compromisso com os resultados para com a sociedade. Dá para perceber, né? A foto dela, o quadrinho, tem a fé, continue presente em todas as salas. Com certeza, na sala do centro cirúrgico é a única que a gente não pode colocar. A OSID, graças à força da missão construída pela fé, possui um mecanismo natural que retém aqueles que oferecem mais que o simples servir. Oferecem o servir com amor, porque acreditam na missão. Isso acontece, às vezes aparece uma pessoa que a família dizia, isso aí não vai dar certo não. Esse aí está com outras pretensões, não que a pessoa não possa, né, ter um pouquinho de ambição e tudo, mas a gente percebe que aquele que vem e que não quer servir com amor, não fica. E aí, para me despedir de vocês, à medida que nos doamos, vamos descobrindo a alegria de se doar. E como ela dizia, só com amor, fé e dedicação é possível transformar a realidade em que vivemos.